Olá, meus queridos, paz de Cristo, paz eterna a todos vocês. Tudo bem, meus amados? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês, como sempre, estejam gozando de uma boa saúde. Eu quero aqui, antes de mais nada, louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que todos vocês moram aqui no meu coração, amo vocês, estamos juntos sempre e vamos juntos mais uma vez crescer no conhecimento do Pai. Bom, queridos, sem perder tempo, vamos diretamente ao nosso assunto. Mas antes de mais nada, por favor, deixa o seu like aqui neste vídeo, porque o seu like ajuda muito naquela que é a divulgação dos vídeos aqui no YouTube. Tá bom, meus amados irmãos? Deixa aí o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo aqui. Por favor, tá bom, abençoados? Agora vamos para o nosso assunto. Vamos para o nosso tema. Amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte. Preste atenção no tema, por favor. Olha, hoje nós estamos na pátria celestial e não na graça. Se hoje nós estamos na graça, então a Bíblia é um grande engano. Vou repetir o tema para você entender. Olha, hoje nós estamos na pátria celestial e não na graça. Se hoje nós estamos na graça, então a Bíblia é um grande engano. Este é o nosso assunto. Este é o nosso tema hoje. Bom, meus amados, nos últimos dias, aqui neste canal, nós estamos apresentando a revelação da parte de Deus para as nossas vidas nos dias atuais. Nós estamos ensinando, estamos pregando a realidade bíblica para os nossos dias hoje, no tempo atual. Você entende? Nós estamos aqui ensinando e mostrando biblicamente a todos aqueles que amam as verdades bíblicas, que hoje nós estamos na pátria celestial. Hoje nós estamos na vida eterna já. Nós não estamos na graça de Deus, como nós pensávamos antes de conceber esta revelação da parte de Deus. Você entende? Antes de conceber esta revelação da parte de Deus, nós pensávamos que nos dias atuais nós estamos vivendo a graça de Deus. Mas não estamos. E eu louvo a Deus por nos iluminar a mente e nos fazer entender essas verdades. Eu creio que todos aqueles que ainda não entenderam essas verdades, o Espírito Santo, ele vai iluminar as suas mentes para que possam também entender essas verdades e assim todos nós caminharmos juntos. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, queridos, presta atenção no nosso assunto hoje. Hoje, nós estamos já na pátria celestial. Não estamos vivendo a graça, como no tempo do apóstolo Paulo. Não. Amados, lamentavelmente, nos últimos vídeos aqui no canal, alguns abençoados tentando refutar esta mensagem, tentando refutar essas verdades de que nós já estamos na pátria celestial, eles tentando refutar essas verdades escreveram o seguinte nos comentários. Olha, nós não estamos na pátria celestial, mas sim na pátria Brasil. Você entende isto? E assim dar a entender a todos aqueles que ouviram essa explicação que nós hoje estamos na pátria Brasil e não na pátria celestial. Esta explicação dá a entender que a pátria celestial é igual
a pátria terrena. Você entende isto, meu amado irmão? E assim entendendo, nós nos tornamos igual aos crentes religiosos. Você entende isto? Porque os crentes religiosos, eles entendem que só depois da nossa morte cá na terra é que nós vamos para a pátria celestial. Porque os crentes religiosos entendem que a pátria celestial é um lugar, assim como a pátria terrena. Você entende isto, meu amado irmão? Eu, aqui em Moçambique, estou na pátria de Moçambique. Os abençoados que estão no Brasil estão na pátria do Brasil. Os que estão em Angola estão na pátria de Angola. Os que estão na Espanha, os que estão na Itália, estão na pátria Itália. Espanha, pátria Espanha. Você entende isto, meu amado irmão? E quando os abençoados que hoje entendem que estamos vivendo a graça de Deus, pensam que hoje estamos na pátria, nossa terra, e não a pátria celestial, e só quando morrermos é que vamos para a nossa pátria celestial, nós nos tornamos como os religiosos e passamos a pensar como a religião pensa. Você entende isto, meu amado irmão? Mas a pátria celestial, ela não é igual à pátria terrena, como no caso, a pátria de Moçambique, a pátria do Brasil, pátria de Angola, pátria de Itália. Está entendendo? Não é a mesma coisa, não. E eu já vou explicar para todos vocês aqui hoje. Tá bom, meus amados irmãos? O que significa pátria celestial e provar para vocês que nós já estamos na pátria celestial, que é diferente da pátria terrena. Como os exemplos que eu acabei aqui de dar. Pátria de Moçambique, pátria do Brasil, pátria de Angola, pátria de Itália. São coisas diferentes. E vamos todos entender aqui neste vídeo. Tá bom, abençoados? Agora vamos ler, por favor, vamos ler Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Eis aí o nosso versículo inicial. Olha só o que está escrito. Por favor, presta atenção. Olha. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entende? O apóstolo Paulo falando dele e a todos que viviam a nova aliança. Você entende? Agora olha o versículo de número 2. Pois, devido à nossa fé, presta atenção, que o apóstolo Paulo não refere-se à minha fé e à tua fé hoje nos dias atuais. Não. Refere-se à fé de todos aqueles que estavam vivendo a nova aliança. Você está entendendo? Pois, devido à nossa fé, devido à fé deles naquele tempo, naquela época, ele, diz o apóstolo Paulo, nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos. Segura aqui. Qual era este lugar do mais alto privilégio que o apóstolo Paulo e os demais irmãos se encontravam naquela época? Qual era este lugar do mais alto privilégio? Este lugar aqui era a nova aliança. Você entende? Este lugar aqui era a nova aliança. Era a graça de Deus. Eles estavam firmes na graça de Deus. Olha só a continuidade. Olha aí. Olha aí. E nos levou a essa graça na qual agora, não agora nos dias atuais, não. Agora nos dias do apóstolo Paulo, antes da vinda do Senhor, que ocorreu no ano 70. Você entende? E nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes. Quem estava firme nessa graça? O apóstolo Paulo,
antes do ano 70 e todos os abençoados que viviam a nova aliança. Você está entendendo? Está entendendo? Olha a continuidade. Olha a continuidade. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. O apóstolo Paulo, que estava vivendo a nova aliança antes da vinda do Senhor, no ano 70, antes da vinda do Senhor, Paulo e os demais irmãos naquela época estavam vivendo a nova aliança e eles se alegravam na esperança de participar da glória de Deus. Qual era esta glória de Deus que o apóstolo Paulo se alegrava na esperança de participar dela? Esta glória de Deus era a pátria celestial, que era a vida eterna. Você entende? Mas calma, que eu já vou te provar isto. Agora segura e acompanhe o raciocínio. Por favor, segura aí e acompanhe o raciocínio, que eu já vou explicar para vocês o que é a pátria celestial, a vida eterna, a glória de Deus, que Paulo e os outros abençoados estavam esperançosos para participar dela. Tá bom, abençoados? Segura e acompanhe o raciocínio. Olha, amados, o apóstolo Paulo, ele disse na época que ele e os demais irmãos, eles estavam num lugar do mais alto privilégio, que era a nova aliança. Correto ou errado? Correto. E ele continuou dizendo, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes. O apóstolo Paulo e os demais irmãos naquela época estavam firmes nessa graça, estavam firmes na nova aliança. Você entende isto, meu amado irmão? E eles estando firmes nesta nova aliança, firmes nesta graça, eles se alegravam na esperança de participar da glória de Deus, que era a pátria celestial, ou seja, a vida eterna, que era resultado dessa graça de Deus, onde o apóstolo Paulo e os demais irmãos estavam firmes. Você entende isto, meu amado irmão? Estavam firmes. Só perseverando nesta graça que era a nova aliança, é que eles participariam posteriormente a esta glória de Deus aqui, que é a pátria celestial, a vida eterna. Você entende isto, meu amado irmão? Agora, se eu e você entendemos que nos dias atuais nós estamos vivendo a nova aliança, nós estamos vivendo a graça de Deus, nós estamos firmes nessa graça de Deus, como o apóstolo Paulo aqui, ele disse que e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes. Se eu e você hoje estamos firmes nessa graça, como o apóstolo Paulo, então eu e você também nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Você entende? Logo, a Bíblia, ela não é um livro histórico. A Bíblia ainda é um livro profético. Você entende? Porque eu e você hoje, estando na graça de Deus, eu e você hoje, estando na nova aliança, estando firmes nessa graça como o apóstolo Paulo, estamos alegres na esperança de participar da glória de Deus, que ainda vai vir. Você entende isto? Você entende isto? E a Bíblia deixa de ser um livro histórico para nós. Estamos na graça de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Estamos firmes nesta graça, assim como o apóstolo Paulo. Então nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Estamos esperando participar da glória de Deus. Estamos esperando participar da pátria celestial, que é a vida eterna, assim como o apóstolo Paulo. Logo, a Bíblia não é mais um livro histórico, mas sim um livro profético. Por quê? Porque esta glória de Deus aqui ainda não chegou, porque esta pátria celestial aqui ainda não alcançamos. Você está entendendo? Está entendendo que se hoje nós estamos na graça, a Bíblia é um grande engano? Não é mais um livro histórico, mas sim
ainda é um livro profético? Você entende? Entende isto? Meus amados, presta atenção, por favor, para vocês entenderem isto aqui. Presta atenção. Para o apóstolo Paulo, na época em que ele vivia a nova aliança, a graça de Deus, na época em que ele estava firme na graça, como ele escreveu aqui, ele e os demais irmãos na altura, vivendo a nova aliança, para eles lá, esta glória de Deus aqui ainda era futura. E eles se alegravam na esperança de participar dela. Você entende? Mas nós hoje, em 2021, não estamos na esperança de participar desta glória. Não! Hoje, nós estamos participando desta glória. Você entende? Paulo e os demais irmãos estavam na esperança de participar dessa glória de Deus, que era a pátria celestial, a vida eterna. Eles estavam esperançosos de participar dela. Você entende? Logo, esta glória futura para eles ainda era algo que iam alcançar futuramente. Mas eu e você hoje, não estamos na esperança de participar desta glória. Nós estamos nessa glória. Você entende isto, meu amado irmão? Porque se nós não estamos nessa glória, então a Bíblia ainda é um livro profético. Nós ainda estamos na esperança de participar desta glória que ainda não foi alcançada. Você entende isto, meu amado irmão? Você acompanhou o raciocínio? Acompanhou o raciocínio? A graça de Deus, meus amados irmãos, ela era um veículo. Já expliquei e vou explicar mais uma vez. A graça de Deus, a nova aliança, ela era um veículo para levar o povo de Deus a participar da glória de Deus, que era a pátria celestial, ou seja, a vida eterna. Você entende? E o que é esta pátria celestial que eu e você hoje estamos vivendo? O que é? É igual à pátria terrena, como no caso da pátria de Moçambique, a pátria do Brasil, a pátria de Angola, a pátria de Itália? Esta pátria celestial também é um lugar como a nossa terra hoje, como no meu caso em Moçambique, e no caso dos brasileiros, o Brasil? A pátria celestial é igual à pátria terrena? Um lugar? Uma terra? Mas é claro que não. A pátria celestial, presta atenção, ela não é um lugar. A pátria celestial, ela é uma condição de estar e viver com Deus para sempre. Você entende? A pátria celestial, ela é uma condição de estar e viver com Deus para sempre. E hoje, eu e você estamos nesta condição. Você entende? Já estamos na vida eterna. Estamos nesta condição de estar com Deus para sempre, por toda a eternidade. Não que a pátria celestial referida na Bíblia é um lugar onde as pessoas iriam depois de sua morte cá na terra. Não! A pátria celestial começaria a ser vivida quando houvesse a redenção dos corpos, ou seja, a transformação dos corpos. Pegou? Pegou? Calma aí, para você entender melhor isto. Vamos ler Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Preste atenção para entender isto aqui. Olha, sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, escreveu o apóstolo Paulo, como uma mulher que está em trabalho de parto. Você entende? Versículo de número 23. E mesmo nós quem? Eu e você, hoje nos dias atuais? Mas é claro que não. O apóstolo Paulo se referia a ele e todos os abençoados que viviam a nova aliança. Nova aliança esta que acabou, terminou no ano
no ano 70, na vinda do Senhor. Você entende? Olha o que o apóstolo Paulo disse. E mesmo nós, Paulo e os demais irmãos naquela época, nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura. Está entendendo? Está entendendo o que o apóstolo Paulo disse aqui? Embora tenhamos o Espírito Santo, não falando de mim e você hoje, não. Paulo falando dele e os irmãos que estavam participando da nova aliança naquela época, antes da vinda do Senhor, no ano 70. Ele disse, embora tenhamos o Espírito Santo, nós, os santos, Paulo e os irmãos lá naquela época, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura. Entende que havia uma glória futura? Entende que havia algo a ser alcançado ainda por meio da nova aliança que eles estavam vivendo? Entende que nesta nova aliança que eles estavam vivendo, eles tinham o Espírito Santo como uma amostra que lhes permitia conhecer o sabor desta glória futura que eles iam alcançar? Entende agora? Entende? Entende? Agora perceba. Perceba. Se eu e você hoje não estamos nessa glória futura aqui, se hoje, nos dias atuais, esta glória futura ainda não foi alcançada, se hoje esta glória futura, que é a pátria celestial, a vida eterna, não foi alcançada ainda, então a Bíblia ainda é um livro profético e não um livro histórico. E todos nós ainda estamos aguardando esta glória futura, que é a pátria celestial, ou seja, a vida eterna. Você entende isto, meu amado irmão? Presta atenção na continuidade. Olha, também gememos interiormente para ser liberados da dor e do sofrimento. Nós também, nós quem? Não eu e você. Digo e repito mais uma vez, o nós aqui não refere-se a eu e você, não. O nós aqui refere-se ao apóstolo Paulo e todos os abençoados que viviam a nova aliança. Aqueles que estavam firmes na graça que Cristo havia lhes colocado. Você entende? Aguardando a vinda dele, onde aconteceria isto que nós já vamos ler aqui agora. Olha aí, nós também esperamos ansiosamente. Paulo e os demais irmãos que estavam vivendo a nova aliança, eles esperavam ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará, disse o apóstolo Paulo, nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos, ou seja, a transformação dos nossos corpos. Você está entendendo? Está entendendo isso? O apóstolo Paulo e os demais irmãos daquela época, vivendo a nova aliança, eles estavam esperando ansiosamente aquele dia, quando Deus daria a eles plenos direitos e adotando eles como seus filhos, inclusive a redenção dos corpos, ou seja, a transformação dos corpos. Eles teriam um corpo igual ao dele. Eles seriam igual ao próprio Deus. E assim estariam na pátria celestial, ou seja, na vida eterna, que é a condição de estar e viver com Deus para sempre, já que tem um corpo transformado igual ao dele. Você entende? Entende isto? Se nós entendemos hoje que nós estamos na pátria celestial, não estamos na vida eterna, e sim, estamos vivendo a graça de Deus, então a Bíblia ainda é um livro profético. Ainda estamos aguardando o cumprimento disto aqui. Estamos aguardando o dia em que Deus nos daria plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Porque somente com a redenção dos corpos é que os filhos de Deus estariam na vida eterna,
estariam na pátria celestial, que era a condição de viver e estar com Deus para sempre, para toda a eternidade. Você entende agora? Entende? Entende, meu amado? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Entende? Se hoje nós estamos na nossa pátria, a Bíblia ainda é um livro histórico. Você entende? Ainda não houve a redenção dos corpos como está escrito aqui. E nós estamos aguardando ainda este evento. A Bíblia ainda é um livro profético. Se é que ainda não houve esta redenção dos corpos aqui, que era a transformação dos corpos. Você entende? Mas calma, para você entender melhor isto. Olha aí, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21. Preste atenção para você entender isto. Olha só aquilo que eu estava aqui explicando para vocês, do versículo anterior. Olha, escreveu o apóstolo Paulo: eis que eu e já estou contando este segredo maravilhoso. Presta atenção. O apóstolo Paulo não está falando nem comigo e nem com você. Ele não estava contando este segredo nem para mim e nem para você. Porque se ele estivesse contando para mim e para você, estaria falando de algo que aconteceria comigo e com você. Está entendendo? Ele disse o seguinte. Nem todos morreremos. Olha só o que Paulo disse. Nem todos morreremos. Paulo falando dele e de todos aqueles que estavam vivendo naquela época. O tempo da nova aliança. Você entende? Nem todos morreremos. Porém, todos, presta atenção, todos seremos transformados. Você entende? O que Paulo estava dizendo aqui, no versículo de número 23. Inclusive, a redenção dos nossos corpos. Você entende isto, meu amado irmão? Era esta transformação que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui. Você entende? Pois somente com essa transformação dos corpos é que eles estariam na pátria celestial, ou seja, a vida eterna, que era a condição de estar e viver com Deus para toda a eternidade. Hoje eu e você não precisamos de ser transformados. Hoje eu e você já nascemos nesta condição de estar e viver com Deus por toda a eternidade, que é a pátria celestial, a vida eterna. Nós não precisamos de ser transformados. O apóstolo Paulo, sim, precisou dessa transformação. O apóstolo Paulo e todos os irmãos que viveram a nova aliança antes do ano 70 precisaram dessa transformação aqui. Porque sem essa transformação, eles não estariam na pátria celestial. Eles não estariam na glória futura. A glória de Deus que seria alcançada por eles estarem firmes na graça de Deus. Você está entendendo? Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo isto? Está entendendo? Está entendendo? O apóstolo Paulo disse perfeitamente aqui no texto: nem todos morreremos, porém, todos seremos transformados. Por que eles seriam transformados? Porque isto era a única coisa que colocaria eles na pátria celestial. Era a única coisa que colocaria eles na vida eterna. Era a única coisa que colocaria eles na condição de estar e viver com Deus por toda a eternidade. Você entendeu? Entendeu? Calma. Calma para você melhor entender. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Vamos ler até o versículo de número 17. Presta atenção para você entender este assunto aqui. Por favor. O meu amado irmão Messias Carvalho, para quem não o conhece, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo do canal do irmão Messias Carvalho. Ele também explicou este assunto com muita, mas muita perfeição.
explicou este assunto com muita, mas muita perfeição. Vou deixar o link do canal dele aqui para que todos vocês possam também acompanhar o seu canal, para aqueles que ainda não o conhecem. Tá bom, meus amados irmãos? Olha só o que está escrito com relação àquilo que aconteceria na vinda de Cristo, a transformação dos corpos e o povo de Deus passando a viver na pátria celestial, a vida eterna, que era a condição de estar e viver com Deus para sempre. Você entende? Olha só o que está escrito. Por favor, presta atenção. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você entende? Isto na vinda do Senhor. Pois na vinda do Senhor, Ele veio como o próprio Deus. Você entende isto, meu amado irmão? Na vinda de Cristo, Ele vem como o próprio Deus. Aquilo que está escrito lá em João, que nós o veremos como Ele é. Você entende? Não mais como os judeus conheciam, mas sim como o próprio Deus. Você entende isto, meu amado irmão? E com a transformação dos corpos, o povo de Deus seria como Ele. Teria um corpo igual ao dele. E assim estariam para sempre com Ele, que é a pátria celestial, a vida eterna. Você entende? Assim como está escrito aqui, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo de número 17. Então, nós, presta atenção, o nós aqui, Paulo não refere-se a mim e a você. Não. Paulo não refere-se a nós hoje, nos dias atuais. Não. O apóstolo Paulo referia-se a ele e todos os abençoados que viviam naquela época, antes da vinda de Cristo. Você entende? Ele disse o seguinte: então nós, os que ainda estivermos vivos, entende? Que o apóstolo Paulo estava na expectativa de tudo isto aqui acontecer enquanto ele ainda estivesse vivo. Você entende isto, meu amado irmão? Paulo estava na expectativa de tudo isso aqui acontecer enquanto ele ainda estivesse vivo. Só que o apóstolo Paulo, ele morreu antes do que vamos ler aqui acontecer. E como tudo o que vamos ler aqui aconteceu depois do apóstolo Paulo ter morrido, então o apóstolo Paulo juntou-se a esse grupo aqui. Esse grupo aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo tornou-se os mortos em Cristo, diferentemente daqueles que estavam vivos quando o Senhor desceu do céu. Está entendendo? Está entendendo? Ele disse, então nós, os que ainda estivermos vivos, como Paulo morreu antes disso aqui acontecer, ele saiu deste grupo dos vivos, passou para o grupo dos mortos já. Você entende? E ele disse na sua continuidade, seremos arrebatados até eles nas nuvens. Você entende? E este arrebatamento aqui, não que as pessoas iam subir para o céu, não que as pessoas iam levitar, iam levitar, flutuar para o céu. Não. Não que aconteceria desta forma. O arrebatamento aqui era uma transformação. A transformação dos corpos que o apóstolo Paulo se referiu lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Você entende? Seremos arrebatados até ele nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. O se encontrar com o Senhor aqui, não que iam subir e iam se encontrar com o Senhor lá em cima. Não. Eles seriam transformados. E o se encontrar com o Senhor aqui referia-se a ser igual a Ele, a ter um corpo igual ao dele. Você entende isto, meu amado irmão? Ele disse, a fim de nos encontrarmos com Ele, a fim de sermos transformados e ter um corpo igual ao dele, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele
com Ele para sempre. Você entende isto? E o ficar com Ele para sempre aqui é a pátria. O ficar com Ele para sempre aqui é a pátria celestial. A vida eterna. A condição de estar e viver com Deus para toda a eternidade. Assim como Paulo aqui disse no texto. Você entende? Como Paulo e os abençoados que estavam firmes na graça, firmes na nova aliança, como eles ainda não haviam alcançado esta promessa, ainda não haviam alcançado esta glória que haveria de vir futuramente, como eles ainda não haviam alcançado já a vida eterna, a promessa dada a Abraão, Paulo disse, ficaremos com ele para sempre. Você entende? Ficaremos com Ele para sempre. Estaremos na pátria celestial, que é a condição de estar e viver com Deus para sempre. Você entende? Entende isto? Entende que se eu e você hoje estamos na graça, então estamos aguardando isto aqui? Entende isso? Entende? Agora olha aí, para terminarmos. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Olha só o que está escrito, presta atenção. Tudo, presta atenção, tudo acontecerá num instante. Tudo o que o apóstolo Paulo falava da transformação dos corpos. Você entende isto, meu amado irmão? Que em algumas ocasiões o apóstolo Paulo chamou da redenção dos corpos. Que só assim eles estariam na pátria celestial, a vida eterna. Você entende? Tudo isso acontecerá no instante, num piscar de olhos. Você entende? Quando for tocada a última trombeta. Você entende? Quando? No dia em que o Senhor desceu do céu. Entende isto, meu amado irmão? Porque virá do céu um toque de trombeta. E todos os que já morreram, está entendendo? O que Paulo está dizendo aqui, em Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 16, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entende? Que aqui o apóstolo Paulo está falando da transformação dos corpos, no versículo de número 17. Olha no versículo de número 16. Presta atenção para você entender. Presta atenção para entender. Ele disse, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Você entende? Agora olha. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. Presta atenção. E todos, aqui, e todos os que já moreram em Cristo. Você entende? De repente, ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão. Quais eram esses corpos que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Quais eram esses corpos? Os corpos transformados, que colocariam todos aqueles que viviam firmes na graça, na nova aliança, a condição de viver e estar com Deus para sempre, por toda a eternidade. Você entende isso, meu amado irmão? E todos nós seremos transformados. Assim como está escrito aqui no versículo de número 17. Nós, os que estivermos vivos, juntamente com aqueles que moreram em Cristo. Os que morreram antes e os que estiveram vivos até este evento aqui. Ouvir no céu um toque de trombeta e o descer do Senhor do céu. Você entende isto, meu amado irmão? Era isso que aconteceu com todos aqueles que estavam na esperança de participar da glória de Deus que o apóstolo Paulo pregou. Você entende? Era isto que aconteceu com todos aqueles que ficaram firmes na graça e viveram a nova aliança e que estavam esperançosos de alcançar esta promessa, a vida eterna. Você entende? A pátria celestial, que é diferente da pátria terrena. Você entende? Que não é um lugar onde as pessoas quando morrem vão, mas sim a condição em que eu e você hoje nos encontramos. Você entende? Nós estamos com Deus e vivendo com Ele para sempre.
Já estamos na eternidade. Já estamos no estado eterno. Nós já estamos na vida eterna. Você entende? Não é mais graça, não. O tempo da graça acabou. E o resultado dessa graça foi a pátria celestial, a vida eterna, que hoje é vivida por mim e por você. Portanto, toda honra, toda glória, louvor, domínio, majestade, seja dado a Ele, ao Pai dos Espíritos, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus e glorificado seja Ele. Quero aqui me despedir de vocês. Quero mandar um grande beijo em vossos corações. Não se esqueçam de deixar o seu like e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Estamos juntos. Tchau, tchau. E até...